Ó, agora voltou. Tá? Vermelhinho. Beleza? Então é importante a gente, por isso que é gostoso, gente, por isso que tudo que você faz cheio do Espírito Santo flui. É natural. Ali eu estava me tremendo todo, porque é o temor diante da palavra. É o temor e reverência numa cobrança até comigo mesmo. Entendeu? De ser referência e vida daquilo que eu estou pregando. Por isso eu peço que vocês orem muito pela gente. Principalmente, né? Principalmente os pregadores, porque a gente tem uma responsabilidade de alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Não posso chegar lá e falar o que eu quero, não, é o que Deus quer falar. Não posso falar lá o que as pessoas querem ouvir, não, é o que Deus quer falar para aquelas pessoas. E a responsabilidade de uma igreja grande, né, num trabalho maravilhoso como o nosso, é de tremer as pernas. É de tremer as pernas. Eu sinto no corpo isso. Eu saio sugado da igreja depois de uma pregação. Não, sério, é verdade, é uma coisa impressionante. Impressionante. Eu tive que dormir domingo a tarde toda, da 1h até as 5, senão não ia aguentar para pregar à noite. Porque é uma estafa mental, espiritual, emocional, corporal, extraordinária. Eu creio nisso. Eu creio que Deus toma um homem e ele se torna boca de Deus ali, respaldado pela palavra. Dentro da Bíblia. Tudo que tu fala dentro da Bíblia, você está respaldado por Deus. Tudo que você fala fora da Bíblia, Deus não necessariamente vai te respaldar. Entenderam? E a gente tem que ter essa mentalidade bíblica para poder filtrar corretamente, discernir o que vem de Deus e o que não vem. Fala. Sei que você está falando, várias vezes no culto, assim, foge do pensamento, eu penso assim, não é o pastor que está falando, é Deus que está usando a boca dele. Sim, isso acontece. Várias vezes, é um discernimento, então? Sim, um discernimento. Eu sinto muito isso também. Tem alguns pregadores que eu escuto, né? Quando eu estou escutando, existe esse testemunho interior do meu espírito. Tanto é que às vezes eu choro do nada. Uma vez eu fui ouvindo daqui de Moarama até Santa Catarina 8 ministrações de um pastor que eu gosto muito de escutar. E no meio da viagem, o Espírito Santo me pegou de um jeito, gente, extraordinário dentro do carro. Porque o Espírito Santo ele vai se comunicando conosco. Você vai orando em línguas, às vezes na adoração, você bota um CD de adoração. Por exemplo, coloque os CDs de adoração da Ludmila Ferber. Ela tem 3 CDs, tem 5 CDs que eu indico, tá? Para vocês comprarem. E usem eles na hora da oração de vocês, do devocional de vocês. Ela tem um CD chamado Unção Sem Limites 1. Unção Sem Limites 2, Unção Sem Limites 3, são 3 volumes. Para mim, assim, é um dos CDs mais ungidos que eu já vi na minha vida, esses 3 CDs dela. E tem mais 2 CDs que se chama Para Orar e Adorar, volume 1 e volume 2. Coloca esse CD e começa a orar. Se Deus não te pegar, eu sou mentiroso. O Espírito Santo vai vir sobre vocês. Se você não chorar, tocado por Deus, olha, eu não sei o que é. É em Salmos que fala aqui, no meio dos louvores. Sim, exatamente. Deus habita no meio dos louvores. Você está louvando a Deus, você está orando em línguas, você quer ser cheio do Espírito Santo, irmão? É louvor, é adoração, é palavra. Às vezes meu dia de folga, né? As pessoas falam, o pastor está folgando. Folgando nada, eu estou lendo um monte de livro, eu estou ouvindo um monte de pregação. Tem vezes que eu ouço 3, 4, 5 pregações num dia. Meu tempo livre é bem usado. Fico ouvindo ministrações, fico ouvindo, eu quero crescer, eu quero fluir, eu quero... Entendeu? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é interessante você beber de outras fontes, fontes consagradas, homens de Deus, homens que realmente você olha, você escuta e diz, não, isso vem do céu. Porque você tem um testemunho interior daqui. Entendeu? Dentro daquilo que você está me falando.
Tem coisas que Deus vai falar no teu interior, olha, isso aí é do diabo. E várias pessoas vão vir com mensagens de Satanás para você. Isso já aconteceu algumas vezes na minha vida. Do diabo mesmo, com falsas profecias, com heresias, com ensinamentos equivocados. Graças a Deus, talvez vocês nunca viram isso, porque vocês estão numa igreja séria, uma igreja bíblica, liderança correta, íntegra, honesta diante de Deus, um povo extraordinário, né? As ovelhas maduras, graças a Deus. Mas em muitas igrejas isso é normal, falso profeta, heresia de tudo quanto é lado, as aberrações aí terríveis. Tá bom? Quem já teve em outros trabalhos aqui sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando. Umas aberrações assim terríveis, manipulação de alma, falsa profecia, pagação na orelha, lavagem cerebral. Tem isso dentro de muitas igrejas. Aproveitadores, que às vezes chega dando uma palavra profética para ti, mas depois vai pedir coisa para você. Pedir dinheiro, pedir que pague a conta tal, pedir um presente tal. Irmão, profeta nunca tem que pedir nada. Profeta não tem que pedir nada de ninguém. Se Deus quiser abençoar ele através da sua vida, da vida de outra pessoa, Deus vai falar com o cara ou com aquela mulher para abençoá-lo, mas ele não precisa constrangê-lo. Isso aí está errado. Amém? Isso não vem de Deus. E a maioria dos falsos profetas fazem isso. Eles constrangem a pessoa, botam a conta para o outro pagar, criam situações constrangedoras e manipulam a alma das pessoas e usam de maneira indevida a sua posição, o seu dom, que foi dado e não é tirado. Mesmo o cara fazendo coisa errada, às vezes foi dado para ele um dom, às vezes Deus usou um tempo aquele dom na vida dele, mas de repente a carnalidade começou a tomar conta e aquele dom foi se deformando, foi se corrompendo. Deus continua, os dons são irrevogáveis, diz a Bíblia. Deus dá e não pede de volta, mas vai ser cobrado o que você faz com o dom que Deus te deu. Se usou com motivação escusa, se usou de maneira indevida, Deus vai cobrar. Pastor, se a pessoa fugiu do pastor e depois ele abandonou, tá? Ele vai pagar também. Como assim fugir do pastor? Vamos supor, a pessoa é pastor, depois passou um tempo lá por qualquer motivo e desviou. Sim, pai, Deus vai tratá-lo, até por estar na impiedade, né? Vai tratá-lo, sim, muito mais gravemente do que uma pessoa comum. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos querer muitos de vós ser mestres, porque esses terão dobrado o juízo. Entendeu? Eu vou ter dobrado o juízo. Você talvez não. Exatamente. O que é muito dado, muito será cobrado. Tem um outro livro chamado O Temor do Senhor, de John Bevere. É um dos livros mais extraordinários que eu já li na minha vida. O Temor do Senhor. Ele fala justamente isso. Quanto maior a glória, maior o juízo de Deus. Isso é fortíssimo. Aí eu fico arrepiado só de falar. Eu li esse livro no ano de 2000, não esqueci dessa frase. Olha, eu estou arrepiadinho. O corpo todinho. Quanto maior a glória de Deus na sua vida, maior o juízo de Deus sobre você. E isso é sério. E aí você entende por que muitos pastores que se desviaram, perderam os filhos de morte trágica, né? Situações terríveis, filhos nas drogas, promiscuidade, coisa. Você vê, o desviado é pior do que o ímpio, sim ou não? O desviado faz coisas piores do que um ímpio comum. Ele conhece a palavra, né? Fala, ele tem conhecimento da palavra. Ele tem conhecimento da palavra. A Bíblia diz que é igual o cachorro que vomita e come do próprio vômito. A Bíblia diz isso. Será cobrado? Tá, mas vamos voltar para cá, que nós já estamos lá em novo. Vamos voltar. Vocês ficam perguntando, mas entendeu? Respondi a pergunta. Pastor, então é nesse caso que a gente vê certos pastores fazendo alguns sinais de prodígio, vê que é um charlatão, por exemplo, e as coisas acontecem. Não, é Sim, por causa do dom que porque ele o tem. dom foi dado. Não é tirado, então. Não foi tirado. Por mais que hoje ele esteja usando de maneira indevida.
Tá? Agora, eu tive um professor no México que ele ilustrou muito bem, foi muito feliz na colocação. Ele disse assim: uma pessoa que tem dom, mas está contaminado o seu dom, é igual um copo sujo, que você joga água dentro. A água é o Espírito Santo, é a ativação do dom e da unção de Deus. Só que se o copo está sujo, o que vai acontecer com a água? A água vai estar contaminada, vai estar suja, vai sair a água, vai haver um fluir, vai haver uma movimentação, mas vai estar contaminado, porque o copo está sujo. Daí a importância da pureza e da santidade. Quanto mais santo, quanto mais puro, quanto mais íntegro, quanto mais correto diante de Deus, quanto mais obediente, maior a tua autoridade no mundo espiritual. Gente, nós precisamos entender isso. A autoridade é proporcional à obediência. Quanto mais obediente, e obviamente o resultado vai ser a santidade, que a santidade é um resultado da obediência, sim ou não? Maior a tua autoridade no mundo espiritual. Por isso que uns têm uma autoridade maior do que os outros. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que a gente tem no nosso cotidiano. O pastor Matias, um homem puro de coração, santo em todos os aspectos. Aquele homem deve pecar uma vez por semana. Não é igual nós que pega todo dia. Não é igual nós que pega todo dia. Aquele homem é quase um santo, cara. Raramente a gente vê esse homem errando, falhando. Às vezes quando ele erra, é na ingenuidade dele, na pureza de coração, em confiar no outro. Agora você precisa ver o pastor Matias expulsando demônio. Ele tem uma autoridade como poucas pessoas. Eu fui auxiliar dele quando eu entrei aqui na igreja. Eu aprendi coisas extraordinárias. Eu nunca vi alguém com tanta autoridade espiritual como o pastor Matias. Percepção do mundo espiritual, discernimento de espíritos. Uma vez nós estávamos numa reunião aqui do presbitério, aqui, a turma toda. Aí eu comecei a relatar, né, das dificuldades que a Sofia estava tendo, a Sofia estava grávida e tal. E aí na hora que eu estava relatando esse fato, essa situação, o pastor Matias, no mesmo momento ele se levantou e começou a falar em línguas. E olhou assim, do meu lado assim, e falou: olha, pastores aqui do presbitério, tem um demônio aqui ouvindo a nossa conversa. E eu estou vendo ele lá. E ele se levantou e começou a orar e repreender aquele demônio e tal. Uma coisa impressionante. Impressionante. E Deus dá. Ele não precisa nem perguntar que demônio está aí. Quando o pastor Matias expulsa um demônio, ele já sabe. Ele cheira o demônio e já sabe qual é. Ele vê o demônio e sabe qual é. Você está me entendendo? Quanto maior a sua obediência, maior a sua autoridade espiritual. Amém? Vocês estão entendendo?